Naquela noite tempestuosa, as nuvens escuras pairavam no céu, anunciando o prenúncio de uma tragédia que mudaria para sempre o destino das famílias Mendonça e Silva. A chuva incessante formava um véu turvo sobre as estradas, dificultando a visão e acentuando a atmosfera carregada de tensão. Os Mendonça, uma família abastada cuja vida era envolta em luxo e privilégios, decidiram fazer uma viagem noturna. Do outro lado da cidade, os Silva, uma família humilde, mal conseguiam vislumbrar um futuro além das lutas diárias. As linhas sociais que os separavam eram profundas, mas a tempestade iminente não fazia distinção entre classes sociais. Enquanto os Mendonça avançavam pela estrada molhada, uma súbita perda de controle do veículo fez com que o carro girasse descontroladamente antes de se chocar violentamente contra uma árvore. O impacto foi devastador, ceifando a vida do filho mais novo dos Mendonça. A notícia se espalhou como raios durante a tempestade, chegando aos ouvidos dos Silva, que agora se viam envolvidos em uma trama inesperada e trágica. O destino, caprichoso em sua natureza implacável, desencadeou uma cadeia de eventos que iria desvendar segredos que ambas as famílias preferiam manter enterrados. À medida que as autoridades iniciavam as investigações sobre o acidente, revelações sobre os Mendonça e os Silva começaram a emergir, desafiando a aparente tranquilidade que ambos os clãs tentavam manter. Na luxuosa mansão dos Mendonça, os pilares da perfeição começaram a ruir. Rivalidades familiares e dilemas internos, ocultos por trás de uma fachada impecável, foram expostos à luz da verdade. Enquanto isso, na modesta residência dos Silva, segredos sombrios do passado começaram a vir à tona, lançando uma sombra sobre a integridade que a família tanto prezava. Assim, o acidente, inicialmente visto como um capítulo trágico, tornou-se o catalisador de uma trama complexa. Enquanto as famílias lidavam com a dor da perda e as consequências dos segredos revelados, o destino, como um maestro invisível, conduzia a narrativa para caminhos inesperados. A tempestade, que havia sido o palco sombrio dessa reviravolta, agora dava lugar a uma busca por redenção e compreensão mútua que mudaria para sempre o curso das vidas entrelaçadas das famílias Mendonça e Silva. À medida que os detetives vasculhavam os destroços do acidente e aprofundavam as investigações, revelações inquietantes emergiam, lançando uma luz penetrante sobre as fachadas aparentemente intocáveis das famílias Mendonça e Silva. O que começou como um trágico acidente agora se transformava em uma intrincada tapeçaria de segredos guardados e rivalidades há muito ocultas. Na mansão dos Mendonça, onde a opulência era sinônimo de status social, as paredes silenciosas testemunharam a queda das máscaras da perfeição. O patriarca, outrora reverenciado como um líder inabalável, agora enfrentava a exposição cruel de dilemas internos que minavam a solidez da estrutura familiar. Rivalidades há muito enterradas ressurgiam, como fantasmas do passado, desafiando a imagem imaculada que a sociedade associava aos Mendonça. Enquanto isso, na humilde morada dos Silva, onde as paredes pareciam impregnadas com a essência do trabalho árduo, um passado sombrio começava a se desenrolar. Segredos que, até então, eram como sombras inexploradas, emergiam para a superfície, lançando uma sombra sobre a dignidade da família. As rachaduras nos alicerces da tranquilidade que os Silva mantinham com tanto esforço agora eram evidentes, revelando uma história que nunca deveria ter sido contada. As revelações eram como ondas turbulentas que atingiam ambas as famílias, deixando a todos perplexos diante da verdade crua. A alta sociedade, que olhava para os Mendonça como ícones de sucesso, agora testemunhava as imperfeições que se escondiam por trás das cortinas douradas. Enquanto isso, os Silva, longe dos holofotes, eram forçados a encarar a realidade de um passado que assombrava suas vidas. Assim, as estruturas aparentemente inabaláveis das duas casas eram agora abaladas até o cerne. As revelações provocavam não apenas uma reavaliação das vidas individuais, mas também a desconstrução de preconceitos e estereótipos que envolviam as famílias Mendonça e Silva.
O que se desdobrava não era apenas um drama pessoal, mas uma narrativa que confrontava a complexidade de ser humano, independentemente da classe social, e as máscaras que todos usavam para esconder suas vulnerabilidades e falhas. O ponto de virada, crucial e surpreendente, se desdobrou como uma página inesperada de um romance intrincado. O filho mais velho dos Mendonça, Pedro, e a filha mais nova dos Silva, Maria, revelaram uma história de amor secreta que florescia nos bastidores da rivalidade de suas famílias. O que inicialmente poderia ter sido uma fonte de união e esperança em meio ao caos tornou-se um desafio adicional, lançando as famílias em uma teia complexa de emoções intensas e conflitantes. Pedro, conhecido pela sociedade como o herdeiro ideal, era cativado pela simplicidade e autenticidade de Maria, uma mulher que representava uma vida além das aparências e das convenções sociais. Maria, por sua vez, encontrava em Pedro uma fuga das limitações de sua realidade, uma promessa de amor que transcendia as barreiras impostas por suas famílias. A revelação desencadeou uma jornada emocional profunda e complexa para ambos. Pedro, agora confrontado não apenas com a tragédia da perda de seu irmão mais novo, mas também com a resistência de sua própria família ao seu amor proibido, sentia-se dividido entre a lealdade aos Mendonça e a paixão avassaladora por Maria. Para Maria, enfrentar o amor em meio ao luto e à oposição era uma batalha que exigia coragem e resistência. Enquanto as famílias tentavam compreender a verdade sobre o romance proibido, Pedro e Maria embarcaram em uma jornada de autoconhecimento e aceitação. Suas emoções, antes escondidas nas sombras, agora eram expostas à luz cruel da realidade, desafiando-os a confrontar não apenas as expectativas de suas famílias, mas também seus próprios medos e inseguranças. Assim, a história de amor entre Pedro e Maria tornou-se uma narrativa trágica, porém bela, um elemento adicional de complexidade em meio à intrincada trama das famílias Mendonça e Silva. O que começou como um segredo agora era uma força propulsora, levando os personagens a enfrentarem as consequências de seus sentimentos proibidos, transformando uma trama de rivalidade em uma jornada de redenção e autoaceitação. O ambiente tenso envolvendo as famílias Mendonça e Silva tornou-se palpável, uma atmosfera carregada de emoções não ditas e dilemas morais. À medida que as nuvens da tragédia se acumulavam sobre ambos os clãs, as figuras de autoridade confrontavam uma encruzilhada, onde a escolha entre enfrentar os próprios erros ou ser consumido por eles pesava como um fardo insuportável. Para os Mendonça, acostumados à imagem imaculada e à riqueza que os envolvia, a ideia de reconhecer falhas era quase insondável. No entanto, a perda do filho mais novo e a revelação de segredos ocultos os forçaram a encarar uma realidade que se escondia por trás das cortinas douradas. Os valores que sustentavam a fachada perfeita agora eram questionados, e o perdão tornou-se uma moeda de troca preciosa, uma ponte incerta para a redenção. Enquanto isso, os Silva, enraizados na luta diária do subúrbio, eram desafiados a perdoar os segredos guardados pelos Mendonça. A batalha interna era intensa, pois perdoar não significava esquecer, mas sim abrir mão da mágoa que se transformava em um peso sufocante. Para eles, o perdão era um ato de resistência contra a espiral de desespero que ameaçava engoli-los. A dinâmica entre os Mendonça e os Silva agora refletia a tensão de um cabo de guerra emocional. Os Mendonça, em busca de redenção, eram forçados a enfrentar não apenas a dor da perda, mas também a responsabilidade por segredos que haviam mantido sob o véu da perfeição. Os Silva, por sua vez, se viam diante da encruzilhada de aceitar a oferta de perdão ou permitir que a mágoa perpetuasse a divisão entre as famílias. No calor da batalha emocional, o perdão emergiu como uma chave para a libertação, uma oportunidade de transcender as barreiras que separavam essas duas famílias. Os laços que começaram a se desfazer podiam, talvez, ser restaurados com a cola do perdão.
Entretanto, a decisão de perdoar não era apenas uma concessão, mas um ato corajoso de reconhecimento da humanidade compartilhada, um passo em direção à compreensão mútua em meio à tempestade emocional que envolvia as famílias Mendonça e Silva. No auge das adversidades, quando a trama das famílias Mendonça e Silva parecia atingir o seu ponto mais crítico, um evento inesperado desdobrou-se como uma reviravolta emocionante, transformando o destino entrelaçado das duas linhagens de maneira inimaginável. A atmosfera carregada de desconfiança e ressentimento foi repentinamente interrompida por uma nova ameaça que pairava sobre ambas as famílias, obrigando-as a abandonar suas diferenças e unir forças diante de uma causa comum. O evento surpresa, como uma tempestade repentina, trouxe consigo a urgência de uma ação imediata. As rivalidades e segredos do passado tornaram-se insignificantes diante dessa nova ameaça iminente. Essa reviravolta não apenas deslocou o foco das disputas internas, mas forçou as famílias a olharem para além de seus conflitos pessoais e a se unirem em um esforço conjunto. Nesse momento crucial, enquanto as nuvens escuras da incerteza pairavam sobre eles, as famílias Mendonça e Silva descobriram que a verdadeira superação não estava apenas na aceitação dos próprios erros, mas na habilidade de se apoiarem mutuamente, formando laços de compaixão e empatia. A nova ameaça serviu como um catalisador para a mudança, transformando o cenário de rivalidade em uma oportunidade de colaboração e redenção. A união forçada pelas circunstâncias revelou o poder da solidariedade em meio à adversidade. As diferenças sociais que antes eram barreiras intransponíveis começaram a se dissipar, dando lugar a um entendimento compartilhado de que, diante de desafios maiores, a humanidade prevalece sobre os conflitos individuais. Assim, esse momento crucial não apenas alterou o curso da história das famílias Mendonça e Silva, mas também destacou uma lição valiosa, que, no final, a verdadeira superação vem não apenas da resolução de conflitos internos, mas da capacidade de se unir, encontrar compaixão uns nos outros e enfrentar as adversidades como uma força coletiva. No desfecho surpreendente desta cativante narrativa, as famílias Mendonça e Silva, que inicialmente pareciam destinadas a permanecer separadas por abismos sociais, encontraram uma redenção que transcendeu as barreiras impostas pela sociedade. O cenário que antes era marcado por desconfiança, rivalidade e segredos obscuros agora dava lugar a um palco de compreensão mútua e aceitação. Os Mendonça, uma vez envolvidos na opulência e na busca incansável pela perfeição aos olhos da sociedade, viram-se despojados de suas fachadas douradas. A trama complexa da história os forçou a encarar a realidade crua de suas próprias vulnerabilidades e imperfeições. As máscaras que usavam para esconder os dilemas internos agora eram deixadas de lado, revelando uma família quebrada, mas genuína. A jornada de autodescoberta levou os Mendonça a uma apreciação mais profunda pela autenticidade. A percepção de que a verdadeira riqueza reside na honestidade consigo mesmo e com os outros transformou sua visão de mundo. A valorização da autenticidade tornou-se o alicerce sobre o qual os Mendonça começaram a reconstruir suas vidas, abandonando as pretensões sociais em favor de conexões mais verdadeiras. Enquanto isso, os Silva, oriundos do subúrbio e inicialmente vistos como inferiores pela sociedade, demonstraram uma magnanimidade admirável. Em um ato de grandeza de espírito, conseguiram perdoar não apenas as transgressões das famílias Mendonça, mas também aceitar as mudanças que a vida impôs. A capacidade de transcender as diferenças sociais e perdoar revelou a força interior do Silva, uma força que não se baseava na posição social, mas na compreensão da complexidade humana. Assim, o desfecho surpreendente da história não apenas reuniu as famílias Mendonça e Silva, mas também ressignificou a noção de riqueza, sucesso e felicidade. Ao deixarem para trás as expectativas impostas pela sociedade, ambas as famílias descobriram que a verdadeira redenção vinha da aceitação mútua, do perdão e do valor intrínseco de cada ser humano, independente de sua origem social.
Este desfecho revelador consolidou não apenas o término da trama, mas também a transformação profunda das vidas entrelaçadas das famílias Mendonça e Silva. O filho mais velho dos Mendonça, Pedro, e a filha mais nova dos Silva, Maria, personificaram a resistência diante das adversidades, tornando-se os arquitetos de uma nova narrativa para as duas famílias. Em meio ao turbilhão de desafios, eles não apenas enfrentaram as tempestades emocionais juntos, mas também descobriram, entre as ruínas do passado, a verdadeira essência da felicidade. A história de Pedro e Maria era como uma trama intricada, onde o amor proibido se transformou em uma fonte de força e coragem. Enfrentando a oposição feroz de suas próprias famílias, eles se uniram em uma jornada que transcendeu os limites sociais e familiares, tornando-se a âncora um do outro nos momentos de tormenta. Ao encararem juntos as adversidades, Pedro e Maria não apenas encontraram a verdadeira felicidade, mas também se tornaram catalisadores para a reconciliação entre as famílias Mendonça e Silva. O relacionamento deles não era apenas um capítulo romântico, mas uma peça fundamental na transformação mais ampla que ocorria. A união indelével das duas famílias começou a se formar em torno do amor de Pedro e Maria. A aceitação gradual das diferenças, a superação dos ressentimentos e a construção de laços baseados na compreensão mútua começaram a costurar os destinos antes divergentes das famílias Mendonça e Silva. O que começou como um amor secreto agora se manifestava como uma força curadora, conectando corações e construindo pontes sobre os abismos sociais que antes pareciam intransponíveis. Assim, Caminhos Cruzados revelou, através da jornada de Pedro e Maria, que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a superação não é apenas uma conquista pessoal, mas um processo coletivo. A união, a compaixão e o perdão emergiram como elementos-chave na trama, ensinando a todos os personagens, e também aos leitores, que, no final, somos todos humanos, independentemente de nossas origens sociais. A narrativa se tornou uma ode à resiliência, à capacidade de amar além das fronteiras impostas pela sociedade e à compreensão de que a verdadeira felicidade muitas vezes se encontra no tecido complexo das relações humanas. Agradeço a você, querido espectador, por embarcar nessa emocionante jornada conosco através de Caminhos Cruzados. Esperamos sinceramente que tenha sido uma experiência enriquecedora e cheia de reviravoltas que tocaram o seu coração. Se este conteúdo trouxe emoção e reflexão para o seu dia, ficaríamos imensamente gratos pela sua demonstração de apoio. Por favor, considere deixar o seu like, se inscrever no canal Caminho da Emoção para não perder as próximas histórias fascinantes que temos para compartilhar e, é claro, deixar um comentário compartilhando suas impressões e sentimentos sobre o vídeo. Sua participação é fundamental para continuarmos a criar conteúdos que ressoem com as suas emoções. Agradecemos pela sua companhia e esperamos revê-lo em muitas outras narrativas cheias de emoção e surpresas. Até a próxima história. Agradecemos profundamente por ter compartilhado este emocionante percurso conosco ao longo de Caminhos Cruzados. Esperamos que cada reviravolta e momento de reflexão tenham tocado o seu coração, proporcionando uma experiência enriquecedora. Se este conteúdo despertou emoções e reflexões significativas em sua vida, gostaríamos de pedir o seu apoio. Por favor, considere deixar o seu like para expressar seu apreço, inscreva-se no canal Caminho da Emoção para não perder as próximas histórias fascinantes que temos para compartilhar e, é claro, deixe um comentário compartilhando suas impressões e sentimentos sobre o vídeo. Sua participação é crucial para continuarmos a criar conteúdos que ressoem com as suas emoções. Agradecemos por ser parte desta jornada conosco e aguardamos ansiosamente por mais momentos cheios de emoção e surpresas em futuras narrativas. Até a próxima história!